Fala, terceirão. Beleza? É o seguinte, nós começamos reta no assunto da semana passada. Essa semana nós vamos aprofundar sobre a reta. Inclinação de reta, coeficiente angular da reta, tá? Vamos aprofundar um pouquinho aí alguns detalhes a respeito da reta, beleza? Vamos que vamos. Então vamos lá, inclinação e coeficiente angular da reta. Então a gente viu lá no capítulo do primeiro ano de função polinomial, a gente falou de uma função polinomial do primeiro grau, que é uma reta. Tá? É a mesma coisa que nós vamos lidar aqui nesse capítulo, que é reta. Tem gente que olha, geometria analítica é diferente de função polinomial. No caso, função polinomial do primeiro grau. Não, é a mesma coisa, tá? E quando a gente fala de inclinação coeficiente angular da reta, lá a gente viu uma equação da reta que é do tipo assim, ó, y é igual a x mais b, certo? E esse coeficiente a aqui, ó, é o que a gente chama de coeficiente angular, tá? Que trata o quê? Que fala a respeito da inclinação da reta, ok? E como é que a gente pode falar disso? Então é o seguinte, olha, qualquer reta colocada no plano cartesiano, qualquer reta, ela vai fazer uma angulação aqui com o eixo x. A partir da parte positiva do eixo x, você faz uma angulação aqui, ó, tá vendo? Vai. E quando ela vem até aqui, daí chega aqui, o que ela faz? Ela começa de novo, ó, a angulação começa de novo. Então, para efeito de coeficiente angular da reta, você pode considerar simplesmente uma angulação, tá? Que vai aqui da parte positiva do eixo x até o eixo y. Acabou. O ângulo aqui, né, que a gente pode chamar de alfa, por exemplo, né? Esse alfa ele vai estar compreendido entre o quê? Ele vai ser maior ou igual a zero e menor, nem precisa colocar igual, né? Porque quando o ângulo aqui for 180 graus é a mesma coisa do zero aqui. Então vou colocar só π, ó, tá? Então quer dizer que o ângulo ele vai do zero até o π, pode ser incluindo o zero e não incluindo o π, tá? Porque quando ele chega no π é a mesma coisa de zero de novo, tá? Porque a reta ela vai fazendo assim, ó, o ângulo começou a aumentar, ó. 30 graus, 45, 60, 75, 80 graus, 90 graus, 100 graus, 110, 120, 145, 135, 170, 180. Mas 180 é o quê? É 0 graus de novo, ó. 0 graus, daí 0, né? Aí começa de novo, entendeu? Então quer dizer que o ângulo eu vou considerar só de 0 até π, tá bom? E esse coeficiente angular, que normalmente a gente vai chamar de m, tá? A gente coloca assim, mr quando a reta é r, ms quando a reta é s, entendeu? E esse coeficiente angular, ele vai ser simplesmente a tangente desse ângulo alfa aqui, ó. Ele vai ser a tangente desse ângulo alfa. Aí só, calma aí, mas esse coeficiente aqui você colocou mr, é tangente alfa. E esse a aqui que você colocou o coeficiente é a mesma coisa, é o a. Ué, mas por que aqui está MR e aqui está O? Exatamente. Por isso que tem gente que acha que são coisas distintas, mas é a mesma coisa. É o MR, alguns lugares trata como M, coeficiente angular, e eu gosto de usar o A aqui. O problema de usar o A é que às vezes o problema ele traz no enunciado dele alguma coisa com uma letra A e você pensa que o A é coeficiente angular, mas não é. Então é importante a gente ter essa noção, tá? Que esse A, às vezes, é denotado nos livros como MR e é tangente. Eu posso escrever essa função aqui como sendo o seguinte, ó, a equação da reta R vai ser o quê? Y é igual a tangente de alfa vezes x mais o B, que é o tal do coeficiente linear que a gente vai ver posteriormente. Agora o foco agora é o coeficiente angular, tá vendo? Eu posso colocar aqui no lugar do A tangente alfa, lá e acabou. Pronto. Entendeu? Mesmo quando for para cá, mesmo quando a reta estiver para cá, ou a reta estiver muito para lá, onde quer que seja, tá? Esse coeficiente angular aqui,
que às vezes é denotado como MR, é a tangente desse ângulo alfa aqui. Beleza? Olha só, por exemplo, ó, determine os coeficientes angulares das retas desenhadas. Então, essa reta aqui diz 30 graus. Bom, a gente conhece o ângulo de 30 graus, né? Lá no ciclo trigonométrico, ó, você pega aqui o ciclo trigonométrico da trigonometria, né? É importante saber a trigonometria também. Aqui é o 1, então 30 graus está aqui, ó. Pá. A tangente a gente mede com um eixo auxiliar aqui, ó. Esse é o eixo da tangente, certo? Então, a tangente de 30 graus, ela tem essa medida aqui. Qual que é essa medida? Então, aí você vai lembrar daquela tabelinha, né? Seno, cosseno, tangente do 30, 45, 60, né? O do 45 é fácil. Tangente de 45 é 1, né? Só que o do 30, como é que é? Então, o do 30, eu lembro que era o seguinte, tinha a ver com raiz de 3, né? E daí confundiu tangente de 30 com tangente de 60. Eu sempre confundi isso. Aí até que uma vez eu me toquei e falei o seguinte, peraí, ó, a tangente de 60 ela é maior do que a tangente de 30, não é? É. Se os dois têm a ver com raiz de 3, um deles é raiz de 3 e o outro é raiz de 3 sobre 3. Qual que é o maior? É o raiz de 3 ou raiz de 3 sobre 3? O maior é o raiz de 3. Então, o tangente de 60 é o raiz de 3. Então, o tangente de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 3. Pronto. Então, coeficiente angular das retas. O coeficiente angular da reta R, então eu vou colocar assim, ó. MR vai ser o quê? Tangente de 30, que vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 2. Oh, sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Ó, não confunde aí, tá? Raiz de 3 sobre 3. Ah, sabe, professor, mas isso aqui vai aparecer como? Na equação vai ser assim, ó. Y é igual a raiz de 3 sobre 3x mais b. Pronto. Aí você assim, mas vai ter raiz de 3? Sim. Mas eu nunca vi com raiz de 3. Bom, então você vai começar a estudar mais aqui, daí você vai ver muito isso aqui ainda. Tá? Porque isso aqui é comum. É natural aparecer isso aqui. Só que o nível do ensino às vezes é baixo, daí a gente não vê tanto. A gente vê geralmente o número inteiro, né? Ou então uma fração, mas pode ser também um número irracional também sem problema, certo? Bom, e esse daqui então? Bom, então calma aí, a tangente de 120, tangente de 120, vamos fazer o ciclo trigonométrico aqui, tá? Aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X. O eixo da tangente ele é um eixo auxiliar aqui, ó. 120, então é 90 mais 30 aqui, né? 120 é assim, ó. Tá? 120 graus é aqui, ó. 120 graus. Pô, mas qual que é a tangente? Então, primeiro de tudo, o eixo auxiliar da tangente é esse aqui, certo? Então, para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, quer dizer que esse aqui, o coeficiente é negativo. É negativo, mas de quanto? Veja. Veja esse desenho que eu fiz aqui, ó. Tá vendo o de 60 graus? Ele vai para lá, ó. Tá vendo? Esse daqui, o 120, ele faz 60 graus aqui para baixo, ó. Então, quer dizer que esse triângulo aqui para baixo, ele é igual a esse triângulo aqui para cima que eu fiz aqui, ó. Então, eu sei que se fosse 60 para cima, seria a tangente de 60, que a gente acabou de ver aqui, raiz de 3, certo? Bom, mas esse aqui é para baixo, é 60 para baixo. Então, é o mesmo tamanho aqui da tangente de 60, só que negativo. Então, esse tangente de 120 graus é igual a menos tangente de 60 graus, ó, porque 60 graus está para baixo. Tá? É menos tangente de 60 graus, porque 60 graus está para baixo. Então, é negativo só. E a tangente de 60, como eu mostrei aqui, né? Esse aqui era o 30, né? Então, por isso que eu risquei esse. Mas aqui tem a ver com 60, então é a raiz de 3. Então, isso aqui vai ser o quê? Menos raiz de 3. Então, o coeficiente angular da reta S vai ser o quê? Menos raiz de 3. Tá aqui. Certo? E como é que ficaria a equação? Ela provavelmente seria assim, ó, y é igual a menos raiz de 3x mais b. É assim. Entendeu? Olha mais um aqui. O que se pode falar dos coeficientes angulares das retas que passam pelos pontos? Bom, como é que eu vou falar, o que eu vou falar do coeficiente angular da reta que passa por esse ponto? Vamos fazer um desenho aqui, né? Vou fazer assim, ó. O x está positivo, o y tem negativo e o y tem positivo. Então, calma aí, então vou fazer assim, ó. O y negativo é maior, então eu vou colocar assim, ó. Pronto, aqui eu vou colocar o eixo x e aqui eu vou colocar o eixo y. Tá? Então, aqui, ó. 1, 2 e o x é 3. Então, 1, 2, 3. Então,
esse ponto aqui, o ponto B está aqui, ó. x3, y2, beleza? Ponto B está aqui, ó. Ponto B. O ponto A, então, é x3, y, menos 5. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, o A está aqui, ó. Esse aqui é o A. Beleza. Então, a reta... O que pode falar dos coeficientes angulares das retas que passam pelos pontos? Então, tá plural aqui, não é porque passam várias retas aqui, não. É porque tem uma reta aqui e uma reta aqui. Então, por esse aqui, a reta é assim, ó. Espera aí. O x é igual, né? Então, a reta está na vertical. Mas qual que é o ângulo aqui, então? O ângulo aqui é de 90 graus. Ah, tá, 90 graus. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui, tá? O coeficiente angular dessa reta aqui, que eu vou chamar de t, tá? De t, vai ser o quê? Tangente de 90 graus. Ah, fácil, né? Tangente de 90 graus é fácil. Qual que é a tangente de 90 graus? É 0, será? Não, é 1. Calma aí, vamos fazer o desenho aqui. Aqui está o eixo y, aqui está o eixo x, aqui está o eixo auxiliar, que é o eixo da tangente. 90, então, quando é 30 é aqui, né? Quando é 60 é aqui. Quando é 90 vai... Calma aí, mas 90 não cruza aqui esse eixo auxiliar. 90, se fosse assim, ó, aumentando, vai estar lá em cima, mas quando chega a 90, ele vai encostar lá em cima? Não. Ah, então talvez ele encoste aqui embaixo. Também não. Então, calma aí, mas o 90 vai ser o quê? Não existe. Não existe? Então, essa reta T aqui, ela não tem coeficiente angular? Não. Ué, e como é que seria a equação dessa reta? Ah, muito interessante, né? Muito interessante. A gente vai ver isso, eu vou deixar reservado, vou deixar guardado, tá? Daqui a um pouquinho, no final da aula, eu vou mostrar, a gente vai fazer outro exercício que envolve isso aqui também. Por enquanto, a gente diz simplesmente que o coeficiente angular dessa reta T aqui é igual ao quê? Não existe. Não existe coeficiente angular, tá? É importante que 90 graus não existe coeficiente angular. Se você lembrar lá da trigonometria, a tangente de 90 não existe. Tem outras tangentes que não existem. A de 90, a de 270, a de 360, a de 450. Tem todo o ângulo que cair assim, ó, assim, ó, assim, ó, e assim, ó. A tangente não existe. A tangente só existe o quê? De menos π até... Não, melhor, menos π sobre 2 até π sobre 2. Ou 0 até π sobre 2. Π sobre 2 fica fora daí, né? Por isso que tangente tem condição de existência, tem domínio da função tangente, tá? E esse daqui, bom, então vamos fazer aqui, ó. O x vai do menos 2 até o 5 e o y é positivo. Então, vou fazer assim, ó. Então, assim, menos 2, assim, então. Tá aqui o eixo x, tá aqui o eixo y. Então, o eixo y é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tá o 6, beleza. Esse aqui, o A tá no menos 2. Então, 1, 2, menos 1, menos 2. Então, tá aqui, o A tá aqui, ó. O A tá aqui, esse é o ponto aqui, o A. O B tá no 5 e 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 e aqui o 6. Aqui tá o B, aqui tá o B, ó. Beleza. Então, a reta que passa pelo ponto A e B é uma reta assim, ó. É uma reta paralela ao eixo x, assim como essa reta aqui era paralela ao eixo y. Essa reta é paralela ao eixo x. Então, eu vou chamar essa reta aqui de P. Tá? Então, o coeficiente angular da reta P vai ser o quê? Bom, o ângulo que essa reta faz com o eixo x é o quê? É zero, né? Porque os dois são paralelos, então o ângulo é zero. Então, o coeficiente angular da reta P aqui vai ser o quê? Tangente de 0 graus. Bom, tangente de 0 graus existe? A tangente de 0 graus existe, tá aqui, eu vou usar esse ciclo aqui, ó. Então tá aqui, aqui é o zero, né? Qual que é a tangente? É zero. Aí começa a aumentar, a tangente vai aumentando, a tangente vai aumentando, a tangente vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Mas aqui no zero a tangente é zero. Então tangente de 0 graus é zero. Ué, mas daí esse aqui não tem? Não, esse aqui tem. Esse existe. Esse aqui não existe. Não é nem zero, nenhum, nem valor nenhum. Não existe. Mas esse aqui existe. A tangente de zero é zero. Certo? A tangente desse aqui é zero. Esse aqui, ó, a tangente não existe. Aí você fala, mas como é que vai ficar a equação dessa reta aqui? Bom, muito interessante também, hein? A gente vai ter que olhar lá, né? Bom, mas esse aqui já dá até pra gente imaginar, né?
Porque se y é igual a tangente x, tangente do ângulo, vezes o x mais b, e a tangente de 0 graus é 0, então vai ficar y é igual a 0 vezes x mais b. E 0 vezes x dá o quê? Dá 0. Então vai dar o quê? Vai dar y igual a b, né? Porque y é igual a 0x mais b. Só que 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então vai ficar y igual a b. Mas e esse aqui, professor? Esse aqui eu vou deixar guardado, vocês vão ver no final. Mas esse aqui já dá para... né? Esse aqui é tranquilinho, né? É só colocar o 0 ali, 0 vezes x dá 0, 0 mais b dá b. Acabou. Tá aqui, essa é a função. Beleza? Então vamos ver outro. Então vamos lá. Cálculo do coeficiente angular. Como é que a gente calcula o coeficiente angular? Então veja só. Eu tenho aqui o eixo x, o eixo y, certo? E eu tenho dois pontos aqui. Um ponto aqui, vou colocar 3 pontos, vai. E outro ponto aqui, ó. Tá? Então, vou começar com esse ponto aqui, ó. Vou chamar de A, de B, e isso aqui de C. Então, o ponto A, ele tem esse YA, o ponto B tem esse YB, e o ponto C tem esse YC. O ponto A tem esse XA, o ponto B tem esse XB e o ponto C tem esse XC. Certo? Pronto. Então, quando eu quero saber o coeficiente angular da reta que passa por AB, né? Eu sei que o coeficiente angular agora, né, nós vimos aqui que o coeficiente angular é essa angulação aqui, certo? Só que essa angulação aqui, ela se repete aqui, ó. Porque são duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esses ângulos aqui são chamados correspondentes. Então, quer dizer que é o tangente desse ângulo aqui, ó. Vou chamar de alfa. Tá? Qual que é a tangente desse ângulo? Bom, eu não sei qual que é o ângulo, como é que eu vou saber qual que é a tangente? Mas como é que a gente calcula a tangente? Bom, lá na trigonometria no triângulo retângulo, a gente sabe que, né, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Aqui é a medida da hipotenusa A, desse cateto B, esse cateto C. Então, esse ângulo aqui, alfa, ele vai ser o quê? A tangente do ângulo alfa vai ser o quê? C sobre B, né? O seno do alfa vai ser o quê? C sobre A. O cosseno do alfa vai ser o quê? B sobre A. Certo? Mas isso aqui a gente não está usando, a gente só vai usar isso aqui, ó. Certo? Só queria que você relembrasse isso aqui, né? Relembrar aqui. Tangente, seno, cosseno e tangente, a gente tira tudo do triângulo retângulo. Então, a tangente é o quê? É C sobre B aqui. É cateto sobre cateto. Agora, olha aqui, ó. Concorda que aqui eu tenho um triângulo e retângulo? Por que que é retângulo? Porque essa direção aqui, ela é paralela ao eixo Y. E essa direção aqui, ela é paralela ao eixo X. Bom, o eixo Y e o eixo X não são perpendiculares entre si, então isso aqui também vai ser, essas retinhas aqui que eu fiz aqui, né, também vão ser perpendiculares entre si. Então quer dizer que a tangente de alfa vai ser o quê? Vai ser essa medida. Mas qual que é essa medida? Pô, nós vimos isso, nós estudamos isso logo no começo. YB sobre YA menos YA sobre essa medida. E essa medida é o quê? XB menos XA. Tá vendo? Pronto. Aqui é o coeficiente angular dessa reta aqui, ó. Calma aí, mas e o coeficiente angular dessa reta que passa aqui? Né? O coeficiente angular dessa reta que passa aqui. Bom, agora eu vou ver um outro triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Que também é um triângulo retângulo, certo? Só que é o seguinte, ó. O ângulo, agora, o ângulo, né, entre a reta e o eixo X é esse ângulo todo aqui, ó. É esse ângulo todo. Mas como é que eu vou medir isso aqui? Né? Então, esse daqui é assim que a gente vai fazer, ó. É a mesma coisa que medir esse ângulo aqui, ó. Vamos chamar de beta, ó. É a mesma coisa que medir esse ângulo aqui, ó, beta, ó. Tá vendo? É como se o ângulo estivesse para baixo aqui, ó. Tá? Então, qual que é a tangente do ângulo beta? Então, ó, tangente do ângulo beta vai ser o quê? Então, vai ser esse cateto dividido por esse cateto, né? Só que agora tem um cuidado. Como eu sei que esse ângulo aqui, né, nesse ângulo aqui, nessa inclinação é negativo, se eu for fazer essa distância aqui dividido por essa, eu vou fazer o quê?
eu vou fazer o maior menos o menor e aqui o maior menos o menor. E daí vai sair positivo, porque eu quero fazer distância sobre distância, mas a tangente pode ser negativa. E como é que eu posso medir tangente negativa nesse triângulo? Então, basta se eu escolher do C para o A, eu faço tudo C menos A. Agora, se eu escolher o A para o C, daí eu faço tudo A menos C, entendeu? Por exemplo, esse cateto, então, se eu fizer daqui, né? Vou fazer do A menos o C. Então, vai ser assim, ó. Y do A menos Y do C, dividido pelo quê? É esse cateto, ó. Dividido por esse cateto aqui. E eu vou fazer o quê? O x do A menos o x do C. Reparem que o x do A menos o x do C vai ser o quê? Negativo. Esse cateto aqui vai ser negativo. Agora, se eu fizer YA menos YC, vai dar o quê? Vai dar positivo. Então, mais dividido por menos, vai dar menos. Entendeu? Então, eu tenho que usar na mesma ordem, ó. BA, BA. AC, AC. Eu não posso usar AC e CA aqui, senão a tangente sai errada. Em vez da tua reta ser assim, ela vai sair assim. Entendeu? O coeficiente dela vai ser desse jeito. E o ponto e os pontos aqui B e C, né? Ó, e os pontos B e C, veja que é outro triângulo retângulo aqui, ó. É um triângulo retângulo comprido assim para cima, né? Tá vendo? Mas aí a tangente vai ser o quê? Vai ser o ângulo, vai ser a tangente desse ângulo, né? A tangente não. O coeficiente vai ser a tangente desse ângulo. E a tangente desse ângulo é a mesma coisa que a tangente desse ângulo todo aqui, ó, para baixo. E daí, novamente, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, lembrando que, vamos dizer, esse daqui vamos chamar de gama. Tangente de gama vai ser o quê? O y, qual que você quer? B ou C? Vou começar do C. Então, yc menos yb sobre xc menos xb. Ó. Então, o yc menos o yb vai dar negativo. E xc menos xb vai dar positivo. Então, menos dividido por mais vai dar menos. Entendeu? E a gente pode resumir tudo isso aqui de uma forma que eu gosto de usar muito nos meus vídeos. Eu coloco isso direto. Que o coeficiente angular de alguma reta, né? De alguma reta, que às vezes eu chamo de A, vai ser a tangente do ângulo, tá? E vai ser o quê? Delta y sobre delta x. Ponto. Se você entender o que significa isso aqui, se você entender o que significa isso aqui, você tem uma fórmula que você não esquece nunca mais. O que é delta y? É final menos inicial. O que é delta x? É final menos inicial. Claro que o y e o x, né? Então, se eu estou fazendo aqui, ó, delta y, então quem que vai ser o final, por exemplo? Eu posso chamar o c, então é daqui para cá. Então, final y do c menos o y do b, dividido pelo x do c menos o x do b, entendeu? Aqui no beta aqui, mesma coisa. Ó. Quem que eu quero que seja final? Ah, o final eu vou fazer o A. Então é y do A menos y do C e x do A menos x do C. Entendeu? Se você lembrar isso aqui, tá? Porque quando você fala de delta é a variação. Então a variação do y pela variação do x. É claro que na mesma direção. A variação do x assim, então do y vai ser assim. A variação do y assim, de baixo para cima. Então, o x vai ser dependendo da onde tiver o ponto, entendeu? Ó, desse daqui para cá, então vai ser daqui para cá. Esse daqui, então vai ser daqui para cá, então daqui para cá. Mas esses dois, se eu fizer daqui para cá, então eu vou fazer daqui para cá o x, entendeu? A variação vai dar o sinal. Se você seguir isso aqui sempre, não tem erro e o seu cálculo de coeficiente vai ser ótimo. Vamos ver o exemplo. Calcule os coeficientes angulares das retas R e S a seguir. Então, a reta R passa pelos pontos, não é pelos, não. A reta R passa pelos pontos A e B. Vou calcular o coeficiente angular. Então, coeficiente angular M, vou chamar de AB, por exemplo, vai ser o quê? Delta Y sobre delta X. O que é delta Y? Vou pegar o Y de um menos o Y do outro. Então, vou pegar o Y do A. Então, Y do A menos Y do B. Então, dividido pelo X do A menos o X do B. Tem que ser na mesma ordem.
Então, o y do A, 2, menos o y do B, menos 1, sobre x do A é 3, menos o x do B, menos 3. Então, vai dar o quê? 2 menos menos 1, então vai dar 2 mais 1, sobre 3 menos menos 3, então vai dar 3 mais 3. Isso aqui vai dar o quê? 3 sobre 6, que vai dar o quê? Meio, certo? É isso aqui, esse é o coeficiente angular. Ah, tá. Mas eu acho bacana a gente ver isso aí. Então, eu vou colocar aqui rapidinho no eixo aqui, ó. E vai ficar uma loucura. O x, então, vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Tá aqui. Esse é o B, né? E 1, 2, 3. Esse aqui é o x do A. Aí o A vai estar no 2. Então, 1, 2. Então, o A tá aqui, ó. O A tá aqui, ó. E o B, menos 1 tá aqui, ó. Tá? Então, se eu ligar esses dois pontos, vai ficar como? Vai ficar? Pô! A reta que passa por esse ponto aqui, ó. O que ele está dizendo? O que está dizendo esse coeficiente aqui? Ó? Muito importante você conseguir entender isso aqui. Se você entender isso aqui, maravilha. O que está dizendo isso aqui? Que enquanto o y varia uma unidade, o x vai variar o quê? 2 unidades. Ou seja, o x variou do menos 3 até o 6, do menos 3 até o 3, variou 6 unidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa variação do x, ela vai ser o dobro da variação do y. Então, se o x variou 6, o y vai variar 3. Ó. 1, 2, 3. Da mesma forma, ó, esse ponto aqui está aqui. Ó. Como é que você sabia que esse ponto estava aqui, professor? Porque, olha só, daqui até aqui é uma unidade. Então, daqui até aqui vai ter que ser 2. Aqui, de novo, ó, uma unidade. Daqui até aqui, 2. Ó, ele passa aqui nesse ponto. Aqui, ó, 2 unidades. Aqui vai dar aqui uma unidade. Então, quando você sabe disso, você consegue desenhar tranquilamente a reta, porque você, peraí, a inclinação é meio, quer dizer que então eu vou 2 sub 1, né? Então, ó, vou 2 sub 1, então vou para aqui. Vou 2 sub 1, então vai até aqui. Vou 2 sub 1, vai até lá. Entendeu? Até em pontos intermediários aqui, ó. Aqui, ó. O x aqui é 1, ó. E o y aqui quanto é? É meio. É meio, ó, porque aqui é o 2 e aqui é o quê? É 1,5, ó. Meio, e daqui até aqui é o quê? É do 2 até o 3, ó, 1, ó. Tá vendo? Então, o x varia 1 e o y varia meio. Por quê? Porque a variação do y é 1 e a variação do x é o dobro, 2. Certo? Eu até posso escrever isso aqui assim, ó. Ó, delta y sobre delta x é igual a 1 sobre 2. O que isso aqui está dizendo? Isso aqui está me dizendo que 2 vezes delta y vai ser 1 vez delta x. Está dizendo que a variação do x é o dobro do y. Então, se o do y variou o quê? 3, do x vai variar o quê? O dobro, 6. É isso que você tem que entender. Isso aqui é muito importante entender isso aqui, tá? Olha aqui, a reta S, né? Então, calcule coeficientes angulares das retas R e S. Então, aqui é a reta R, aqui é a reta S. A reta S está representada no plano cartesiano. Então, está aqui a reta S. Tem que calcular o coeficiente angular aqui. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu posso pegar e lembrar o seguinte, o coeficiente angular da reta S vai ser um delta y sobre delta x. A variação do y sobre a variação do x. Então, olha, do A e do B. O B está aqui no menos 1, o A está aqui no 3. Então, o delta y, vou colocar o quê? 4, beleza. E o delta x, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vai variar 6, mas tem um erro aqui. Como assim? Como aqui tem um erro, professor? Eu estou indo do A para o B ou do B para o A? Não, eu estou indo do A para o B. Então, calma aí. Do A até o B, o delta y desce 4. Então, é menos 4. E do A até o B, o delta x aumenta 6, ó, mais 6. Ah, entendeu? É aquilo que eu falei. Se você for só pelo desenho aqui, não se ligar nesse o que significa o delta de aumentar, diminuir, você acaba errando. Tá? Não, mas e se for do B para o A? Então tá, do B para o A. Do B para o A, o delta y o quê? Sobe 4, então é mais 4. E o delta x do B para o A? Do B para o A, o x ele volta 6, menos 6. Vai dar também negativo, ó, mais por menos dividido por mais, menos, e mais dividido por menos, menos.
Então, nesses dois casos, se eu fizer daqui para cá ou daqui para cá, vai dar o mesmo jeito. É só você ficar atento. O y está diminuindo, o y está aumentando. O x está aumentando, o x está diminuindo. Entendeu? Então, o delta é a variação. A variação é para mais, a variação é para menos. A variação é para mais, a variação é para menos. E ficou o quê? Menos, aí dá só para simplificar, né? Por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. 2 terços, ó. Tá? 2 terços. Essa é a inclinação dessa reta. É a inclinação dessa reta. Foi isso que a gente viu. O coeficiente angular, ele fala do quê? Da inclinação da reta. Isso daqui, ó, é a tangente desse ângulo. Professor, mas qual que é o ângulo que a tangente dá 2 terços? Não sei. Não sei. Não me lembro de nenhum ângulo exato em que a tangente dá 2 terços. Tá bom? Não sei, não lembro. Talvez deve ser uns 37, 36 aqui, por aí. Deve ser mais ou menos isso aí. 37, deixa eu ver. 37, 30 deve ser aqui, 37, deve ser 37, o 45 é aqui, ó, o 30 deve ser aqui. Talvez deve chegar, tá entre 35, tá entre 30 e 40. Tá? Talvez 37, 38, 39, tem que fazer na calculadora, tem que fazer de algum outro jeito. Beleza? Mais um. Então vamos lá, para fechar a aula de hoje. Determine as equações das retas suporte dos lados do triângulo cujos vértices são A, B e C. Então eu vou fazer um triângulo qualquer aqui, não vou fazer desenho no plano cartesiano não. Digamos que A seja aqui, B seja aqui, C seja aqui, certo? Ele quer saber essa reta, a equação dessa reta e a equação dessa reta. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer aquele método que nós vimos na aula passada lá, né, do determinante, né? Então, vamos colocar o A e o B, por exemplo, aqui, ó. 3 menos 2, 1. Aí 5 menos 2, 1. E aqui x, y e 1. Certo? Bom, como são 3 pontos que tem que estar alinhados, que é o A, o B e o C, não estou falando do A e o B, estou falando do A, o B e o ponto x, y. Digamos que o ponto x, y está aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, x, y, pronto. Esses 3 pontos aqui tem que estar alinhados. Então quer dizer que o determinante tem que ser igual a 0, correto? Eu coloquei assim, mas podia ter feito do outro jeito que era mais fácil. Mas vou fazer assim mesmo agora. Na próxima eu faço. 3 vezes menos 2 vezes 1, menos 6. Menos 2 vezes 1 vezes x, menos 2x. 5y vezes 1, mais 5y. Beleza, agora sim. 1 vezes menos 2 vezes x, menos 2x. Troca o sinal, mais 2x. Menos 2 vezes 5 vezes 1 dá menos 10. Menos 10, troca o sinal, mais 10. E 3 vezes y vezes 1 dá 3y. Troca o sinal, menos 3y. Tá? Ficou o que aqui, então? Aqui ficou 4. Aqui zerou. E aqui ficou 5y menos 2y, menos 3y dá 2y, mais 2y, igual a 0. Então, se eu isolar o y, vai ficar o quê? Y é igual a menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Espera aí. Aqui deveria dar uma equação do tipo ax mais by mais c. Lembra disso, não? Só que aqui deu o quê? Até deu aqui, ó. Eu posso dizer aqui, o x deu o quê? Deu 0x mais 2y mais 4 igual a 0. Né? Deu isso aqui, ó. Pera aí, mas como é que é o coeficiente angular disso aqui, então? Qual é o coeficiente angular disso aqui, então? Né? Porque, ó, assim... Então, o coeficiente angular, lembra que eu falei que é isolando o y, né? A gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco. É outro tipo de... daqui a pouco não, na próxima aula, que é uma equação da reta, que é a equação geral da reta. Não é a equação geral, é a equação reduzida da reta. A gente vai ver em outro momento. Mas é quando eu falei que dava assim, ó, ficava y igual a ax mais b, né? Que é um a, um b diferente desse, que não tem nada a ver, isso é a linha, b linha, assim, pronto. Tá? É um a e um b diferente desse aqui. Mas eu falei que o coeficiente é esse aqui, né? Então, se eu pegar isso aqui e colocar desse jeito, vai ficar o quê? Vai ficar y igual a 0x menos 2. Certo? Porque o coeficiente do y tem que ser 1, né? Então, eu tenho que jogar
é isolar o y. Quando eu isolo o y, fica y igual a menos 2. Então, y igual a menos 2, porque isso aqui é zero. Y igual a menos 2. Só que quando o coeficiente é zero... Então, qual é o coeficiente angular dessa reta aqui? O coeficiente angular dessa reta, né, o coeficiente angular do AB, vou colocar assim, é igual a quê? Zero. Zero. E qual que é a equação da reta? A equação da reta é isso aqui, ó. Posso colocar isso aqui. Eu posso colocar só y igual a menos 2. Essa reta aqui. Y igual a menos 2. Certo? Ó, determina as equações das retas suportes dos lados cujos vértices são esse e indica os coeficientes angulares. Então, o coeficiente angular é esse aqui. A reta é esse aqui. Ou só isso aqui. Certo? Beleza? Só, professor, mas tá estranho isso aqui. Tá, vamos ver mais, vamos fazer os outros, depois a gente analisa um pouquinho mais. Agora eu vou fazer o BC. Os pontos BC, tá? Então, vai ficar o quê? Agora eu vou fazer daquele outro jeito, ó. B, 5 menos 2. O C, 5 e 7, O próximo é o x, y. E daí eu repito o primeiro, 5 menos 2. Lembra disso, não? Não é determinante, né? Você põe as coordenadas e daí multiplica assim, mantém o sinal e assim troca o sinal. Então assim, ó, 5 vezes 7, 35. 5 vezes y, mais 5y. E menos 2 vezes x, menos 2x. Beleza, agora sim. Menos 2 vezes 5, menos 10, troca o sinal, mais 10. 7 vezes x, 7x, troca o sinal, menos 7x, menos 7x. E 5 vezes y, 5y, troca o sinal, menos 5y. Tá vendo? É igual, só não tem que montar tanto daquele jeito lá. Dá o quê? Isso aqui vai dar 35 mais 10 vai dar 45. Mais 5y com menos 5y, 0. Vai dar 0y. E menos 2x com menos 7x vai dar menos 9x, igual a 0. Tá aqui, a equação da reta deu isso aqui, né? Desse jeito aqui, né? 0y menos 9x, ou menos 9x mais 0y mais 45 igual a 0, certo? Bom, aqui eu não consigo isolar o y, porque 0 vezes y dá 0. Mas eu consigo isolar o x. Se eu isolar o x, vai ficar o quê? Então vai ficar assim, ó. 9x igual a 45, né? Na verdade, eu jogo o 9x para cá, fica mais 9x igual a 45, beleza? Então, x é igual a 45 dividido por 9, que é igual a 5. Então, vai ficar aqui x é igual a 5. Mas x é igual a 5, isso é a equação da reta? É. Como assim a equação da reta, professor? É a equação da reta. Tá, e o coeficiente angular, então? MBC, né? MBC. Vai ser o quê? Não tem. Mas não tem MBC? Não, não tem MBC, porque para ter o MBC eu teria que isolar o y, né? Mas aqui o y não está na equação. Como é que eu isolo o y? Não tem, né? Como é que eu isolo o y? Eu jogo tudo para lá, aí eu pego e passo o zero dividindo. Se eu fizer isso, se eu jogar tudo para lá e passar o zero dividindo, vai ficar assim, ó. Y é igual. Então, esse aqui foi para lá, ficou 9x. Esse aqui foi para lá, ficou menos 45. E o zero dividindo. Então, dividido por zero, dividido por zero. Pode isso? Pode existir alguma coisa dividido por zero? Um número dividido por zero. Isso aqui dá que resultado isso aqui? Isso aqui não existe, não dá resultado. Não existe. Então, MBC, o que é? Não existe. Não existe. Ponto. Não existe. Caramba, mas tá difícil de engolir isso aí. Então, vou lá. O A e o C agora. O A e o C. Então, vou lá. O A e o C é 3 menos 2. Né? Vamos lá, 3 menos 2. O C é 5 e 7. 5, 7. Daí o x, y e 3 menos 2. Beleza? Então aqui, ó. 3 e 7, 21. 5 vezes y. 5y. Menos 2 vezes x. Menos 2x. Agora sim. Menos 2 vezes 5. Menos 10. Troca o sinal. Mais 10. 7 vezes x, 7x é x, né? Esse aqui é o y. 7 vezes x, 7x, troca o sinal, menos 7x. E 3 vezes y, 3y, troca o sinal, menos 3y. Então, isso aqui vai dar o quê? 31 mais 2y menos 9x igual a 0. Ah, esse aqui pelo menos ficou bonito, né? Tá? A equação da reta é esse aqui, ó. Ó, vamos colocar aqui, ó.
menos 9x mais 2y mais 31 igual a zero. Pronto. Naquele formato aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Não, e naquele que isola o y. Então vamos isolar o y aqui. Y é igual. Então esse menos 9x vai para cá ficar 9x. E esse mais 31 vai para lá ficar menos 31. Tudo dividido por 2, porque o 2 passa dividindo. Então dividido por 2, dividido por 2. Então qual que é o coeficiente angular aqui? Bom, o coeficiente angular então da reta BC, né? BC aqui? Não, é AC. AC vai ser o quê? 9 sobre 2. Tá? Caramba. Dá para fazer esse coeficiente de outro jeito? Dá. Como? Vamos fazer assim, então. Delta x dividido, ou delta y dividido por delta x, né? Lembra? Delta y sobre delta x, não é isso? É sempre o y sobre x, tá? Como é que eu faço para lembrar que é y sobre x? Porque eu estou multiplicando pelo x. Então, vou pegar o x, cortar com x e vai dar o y. Né? Ó, delta y sobre delta x. Multiplicado por x, corta o x com x e vai dar o y, que é o y aqui, ó. Tá? Então, delta y. Então, delta y. Vamos fazer vou colocar aqui, ó. O A tem coordenadas 3, menos 2. E o C tem coordenadas 5 e 7. Pronto. Então, delta y, delta x. Então, vamos fazer do C e o A, né? Do C para o A. Então, final, menos 2, menos 7. Sobre 5... Opa, começa lá, né? 3... menos 5. Quase que eu errei, hein? Deu menos 2 com menos 7, deu menos 9. Sobre 3 menos 5, menos 2. Que dá 9,5. Tá aí, ó, 9,5, tá? Ah, mas deu menos, menos. Menos dividido por menos dá mais. Mais 9,5. Tá aqui, 9,5. Entendeu? Sem problema nenhum. Agora, aí você fala assim, mas como é que tá difícil de aceitar isso aí, que tá estranho, porque esse aqui não tem coeficiente, esse aqui tem... O coeficiente é zero, mas a equação da reta é isso. E esse daqui é o único que deu corretamente o negócio. Mas ainda deu um número estranho aqui, né? Deu uns números estranhos aqui. Mas como é que faz? Então vamos fazer o desenho aqui, tá? Ó, os valores de x vão tudo positivo, os valores de y tem negativo também e o mais 7. Então, vamos fazer assim, ó. Aqui está o x, aqui está o y. Então, o x vai o quê? 3, 5 e 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E o y, menos 2, então, menos 1, menos 2 e o para cima 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar feio pagando porque tá tudo meio torto, né? Ficou meio torto, né? Então aqui, ó, 3 e menos 2, então 1, 2, 3 menos 2, tá aqui. Esse aqui é o A. O B, 5 menos 2, então 5 menos 2, tá aqui o B, ó. O C, 5 e 7, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O C é 5 e 7. Aqui o C. Então o triângulo é isso aqui, ó. Tá? Quais são as equações das retas? Então, a reta que passa por AB é uma reta paralela aqui, ó. Uma reta paralela, o coeficiente, o ângulo é o que? É zero. Tangente de zero é zero. Então, esse daqui ficou o quê? Y igual a menos 2, exatamente, ó. Para qualquer x, o y é menos 2. Para o x igual a 2, y 2. Para o x igual a 3, o y menos 2. Para o x igual a 1000, o y menos 2. Então, para essa reta aqui, ó, para qualquer valor de x, o y é igual a menos 2. Por isso que a reta deu constante, ó, y é igual a menos 2. Tá? Agora, essa daqui, ó, essa aqui que não existe. Essa daqui, ó, é a reta que passa por BC. BC aqui, é a reta aqui, ó. É uma reta paralela ao eixo y. Tá? Então, essa reta, a equação da reta é o quê? X igual a 5, porque aqui o x é 5. Então, x é igual a 5. Para qualquer valor de y, x é igual a 5. Aí você fala, professor, mas isso aqui nem função é? Exatamente, não é função. Não é função, porque função para todo x só pode ter um y. Essa daqui, ó, só para o x igual a 5, e só o 5 é domínio, né? Só o 5 é domínio. Para o x igual a 5, o y é igual a qualquer y. Então, isso aqui não é função, isso aqui não é função.
Mas a equação da reta é o quê? X igual a 5. X igual a 5 está dizendo o seguinte, que para qualquer valor de y, x igual a 5. Está aqui, ó. Assim como essa daqui, que para qualquer valor de x, o y é igual a menos 2, essa daqui para qualquer valor de y, o x é igual a 5. Mas não é função, mas a equação da reta está aqui, ó. X é igual a 5. Entendeu? E a outra é essa daqui, ó. Então, quando aqui está dizendo 9 sobre 2, que é 4,5. Está dizendo o seguinte, que quando o x vai 1, o y sobe 4,5. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5... Não, calma aí. 1, 2, 3, 4, não sabe nem contar. 5 aqui no meio, né? Então tá aqui, ó. Aqui, ó. Bem isso, ó. Quando o x aumenta 1, né? Daqui até aqui, o y está aumentando o quê? 1, 2, 3, 4,5. 4,5. É 1, 4,5 por 1. Então tá aqui, ó. Aqui também, ó. 1 e 4,5, mais 4,5 para cima. 1, 2, 3, 4,5. 4,5 para cima e 1 para cá. Tá vendo? Então, essa daqui sem problema. Essa aqui é aquela... E vai cruzar onde? Vai cruzar lá no menos 15,5. Lá embaixo, no menos 15,5. Tá vendo? Beleza? É isso aí. Tá? Então, são essas três retas, ó. Y igual a menos 2, x igual a 5 e essa daqui, né? Que pode ser tanto essa quanto essa daqui. E os coeficientes angulares? Esse aqui o coeficiente angular é 0, aqui o coeficiente angular não existe, e aqui o coeficiente angular é 9,5. Beleza? Bom, por hoje é só, tá? As aulas estavam ficando muito extensas, estavam passando de 1 hora, então eu vou reduzir agora, vou tentar fazer aula menos que 1 hora, fica melhor. Aí eu trabalho só os exercícios aqui, as teorias aqui, beleza? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, chama mais gente pro canal, tá? Chama mais gente aqui pro Curso Mima, vem assistir aqui o Curso Mima é muito bom. Você vai aprender muita coisa com o Curso Mima, tá bom? Não deixe de olhar aqui na descrição do vídeo para ver os documentos em PDF, que são o cronograma de aula, as notas de aula e as listas de exercícios que eu estou colocando ali. Provisoriamente, estou colocando uma lista provisória aí, mas logo em seguida eu vou arrumando ela e elas vão ficando boas e as resoluções vão aparecendo, beleza? Então é isso aí. Curta o vídeo, escreva nos comentários se tiver alguma dúvida, tá bom? Então aqui todas as aulas do terceiro ano, vamos que vamos e até a próxima.